shine like a reflection on like a rose. I'm Italian girl, you gotta let you know. Hello class, welcome back. Let's go study. Vamos continuar estudando Unit 2 agora. A gente vai ver a informação de palavras com prefixos e sufixos. Vocês já devem ter visto alguma coisa disso em língua portuguesa. Vocês sabem que a partir de uma palavra raiz, a gente consegue criar outras palavras acrescentando prefixos ou sufixos ou até os dois juntos numa única palavra raiz. Assim a gente cria novas palavras, né? Bem, vamos ver aí os que nós temos em inglês. Bem, então prefixos e sufixos são unidades linguísticas com as quais podemos formar novas palavras. Alguns prefixos, quando aplicado a um adjetivo e verbo, conferem a elas ideias negativas ou de oposição. Então, esses prefixos, quando colocados em adjetivos, em verbos, dão a ideia de negação ou de oposição, tá? Então, tem aí a palavra polite, que ficou impolite. Responsible, irresponsible. Logical, illogical. Visible, invisible. Comfortable, uncomfortable. Cover, discover. Agree, disagree. Understand, misunderstand. Então, esses são alguns exemplos de prefixos, quando usados em adjetivos e verbos, dão ideia de negação e de oposição. Alguns adjetivos terminados em L podem se tornar advérbios com acréscimo de sufixo, como beautiful, beautifully, successful, successfully. O sufixo full pode significar cheio de, caracterizado por, e o less é o seu oposto, significa sem. Só um lembrete. Prefixo a gente coloca no início da palavra e sufixo a gente coloca no final da palavra. O sufixo it é equivalente ao sufixo idade na língua portuguesa. Expressa o estado ou a qualidade de algo. Terão exemplos mais adiante. Os sufixos xion e gion equivalem ao sufixo são na língua portuguesa. Significa o estado, ação ou instituição. Os sufixos able e able podem significar capaz de, com possibilidade de, digno de, bom para ou merecedor. Aí vamos ver alguns exemplos, então, com os sufixos full, less, it, shone, able e able. Vamos ver. Então, na primeira coluna tem as palavras raízes, na coluna do meio o sufixo que nós vamos acrescentar essas palavras e na terceira coluna as novas palavras que foram criadas com o acréscimo desse sufixo. Então, color, colorful, colorless. Então, como disse no slide anterior, full significa cheio e less significa sem. Então, ali no exemplo de color, colorful, color é cor. Então, cor, cheio de cor, colorido. E o less significa sem, então sem cor, incolor. Então, colorful, colorido, colorless, incolor. Use, useful, useless. Care, careful, careless. Power, powerful, powerless. Agora, com o sufixo it. Able, ability. Active, activity. Flexible, flexibility. Probable, probability. Então, vocês repararam que também pode acontecer alguma mudança de ortografia na palavra raiz, quando acrescentamos sufixo. Ok? Então, são só mudanças de ortografia, não de sentido. Mas aí alguns exemplos agora do mesmo jeito. Na primeira coluna, a palavra raiz. Na coluna do meio, o sufixo que a gente vai acrescentar à palavra. E na terceira coluna, a palavra que foi criada com essa fusão. Administrate, administration. Calculate,
calculation. Explode, explosion. Invert, inversion. Access, accessible. Believe, believable. Drink, drinkable. Write, já com o sufixo ER, que não foi falado antes, né? Quando a gente acrescenta o ER a uma nova palavra, a gente cria uma profissão a partir dessa palavra. Ok? Então, vamos ver ali, ó. Write significa escrever. Writer, escritor. Teach significa ensinar. A gente acrescenta o ER, fica teacher, que aí é professor. Drive é dirigir. Driver é o motorista. Ok? Vamos lá. Uma mesma palavra, que podemos chamar de palavra raiz, né, pode receber prefixo e sufixo ao mesmo tempo. A gente cria outras palavras. Então, na primeira coluna, o prefixo que a gente vai colocar. Na segunda coluna, a palavra raiz. Na terceira coluna, o sufixo. E na quarta coluna, a nova palavra. Então, a palavra raiz é respect. A gente colocou aí um prefixo e um sufixo. Disrespectful. Então, a gente lembra que dis significa o oposto ou a negativa, e full significa cheio, e respeito respect é respeito. Então, disrespectful é desrespeitoso, né? Porque dis é o contrário de respeito, então desrespeito, e full é cheio de, então desrespeitoso. Comfort, uncomfortable. Believe, unbelievable. Active, inactivity. Não há uma regra específica para esse tipo de formação. Algumas palavras sofrem pequenas alterações na raiz ao receber o sufixo, como foi mostrado anteriormente. Quando houver alguma dúvida, a melhor alternativa é consultar o dicionário, claro, né? E as terminações ed, que nós usamos para colocar verbos regulares no passado, e o ing, que nós usamos para conjugar verbos nos tempos contínuos, que a gente já viu isso, também são categorizadas de sufixos. Agora a gente vai ver um trechinho do The Greatest Show, é uma música que é tema do filme do mesmo nome. Eu quero que vocês tentem aí, acompanhando a letra, e tentem ver quais palavras da letra, aí, desse trecho da letra que eu separei, são palavras que foram criadas a partir de inclusão de prefixo ou sufixo. So tell me, do you wanna go where it's covered in all the colored lights, where the runaways are running the night, impossible comes true, it's taking over you. Oh, this is the greatest show. We light it up, we won't come down. The sun gets stop us now. Watching it come true, it's taking over you. This is the greatest show. Conseguiu? Conseguiu descobrir quais são as palavras que foram criadas a partir de inclusão de sufixos ou prefixos? Se você não conseguiu, dá uma pausa aí no vídeo, lê mais uma vez para tentar descobrir quais são essas palavras. Então, essas são as palavras que foram criadas a partir de inclusão de prefixo ou sufixos. E agora a gente vai analisar essas palavras. Então, tá aí. Running, taking e watching foram criadas a partir de colocação de sufixos, né? Aí o ing, porque estão conjugados no tempo contínuo, o verbo run, take e watch. Já a palavra impossible foi criada a partir do prefixo im, né? Na palavra possible. Então dá o sentido de negativa. Impossible, not possible. Já a palavra greatest foi criada a partir da colocação do sufixo est, que a gente usa para fazer comparação, que é o melhor daquele grupo de coisas que a gente está falando, né? The greatest, então, é o melhor daquele grupo que a gente estiver se referindo. Aí tem ali o the best song, então the best é o melhor, the oldest son,
oldest, aí dá o sentido de mais velho, né? Então é sempre quando a gente está fazendo essa comparação, a gente coloca o est no final da palavra para comparar como se fosse o melhor ou o maior daquele grupo. Já a palavra covered e colored são palavras que foram criadas a partir da colocação do sufixo ed no final, que nós usamos para conjugar verbos no passado. Nesse caso específico, a gente usou o sufixo ed nos verbos para colocar no passado e assim viraram adjetivos. Sim, verbos se transformam em adjetivo. Então, ali no exemplo, the colored light. Então, ali, luzes coloridas. Então, um verbo que está no passado virou adjetivo. Na apostila de vocês tem esse texto chamado How to Use a Dictionary. É o primeiro que apareceu aqui totalmente em inglês na apostila. Não vai dar para fazer a leitura desse texto todo aqui, mas eu vou pedir para que vocês façam a leitura desse texto e tenham uma atividade relacionada a esse texto. Então, utilize dos seus conhecimentos prévios, palavras cognatas, para fazer a leitura desse texto, ok? E pelo título do dicionário, acredito que você, pelo título do texto, eu acredito que você já saiba do que se trata esse texto, né? How to use a dictionary. Só aí no título tem duas palavras cognatas. Então eu acredito que você não terá dificuldades para entender esse texto. Nesse espaço aqui eu estou usando para indicar para vocês alguns dicionários que você pode ter acesso online, gratuitos, né? São dicionários bilíngues e monolíngues, vai da preferência de cada um. Dicionários bilíngues são aqueles que têm as duas línguas, né? Português e inglês, ou outras que você estiver estudando. E no caso de dicionários monolíngues, são dicionários que você vai encontrar a palavra em inglês e a sua definição também em inglês, como aqui nos nossos dicionários de língua portuguesa. Okay? Vai ajudar bastante vocês. São dicionários bastante confiáveis, né, que você não vai ter problema de ter alguma tradução errada. E não esquecendo aqui agora, mais uma vez, de avisar, atividades no plural. Tem lá alguns exercícios que você vai fazer, que são exercícios da apostila, que eu trouxe para o plural, para ficar mais fácil para resolver. E qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em me chamar no grupo ou no particular para tirar as suas dúvidas, tudo bem? Então, por enquanto é só. Bye bye, guys. See you later.